Olá, professor, tudo bem? Bom dia, Igor, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, eu estou bem também. É uma honra aqui te receber aqui na nossa live, né? Obrigado aí. Principalmente, a gente nunca recebeu um Chart Finding Analyzer, né? Um analista aí financeiro de gráfico, né? Depois você vai contar um pouquinho mais o que essa carreira faz, né? E seja bem-vindo. Quiser fazer uma prévia apresentação, já vamos conhecer um pouquinho quem é o Henrique César. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Eu gosto muito de participar desse tipo de interação. Tá? Comecei faz muito pouco tempo, né? Nesse processo que eu vou explicar para vocês o que é. Então, o meu nome é Henrique César, o CFA, o título CFA que está depois do meu nome é, como o Igor falou, né? Em inglês é o Chartered Financial Analyst, que é um título no mercado financeiro. Não é aí, já digamos assim, tão fácil de tê-lo, por isso que dá um prestígio muito bacana, que é parte aí da minha função, que a gente vai explicar aqui durante a live, mas eu sou preparador dos exames que eu nem chamo de certificação, é mais do que uma certificação, é um título de bastante expressão no mercado financeiro, que é o CFA, e é o que eu trabalho hoje. Tá? Eu fui professor universitário por muitos anos, quase 20 anos, eu dei aula na universidade lá no estado do Vermont, nos Estados Unidos. E aí, em 2022, eu lancei um curso preparatório para os exames do CFA, do Chartered Financial Analyst, porque no Brasil nós tínhamos uma pequena representatividade de profissionais com o título, e muito pequena, por sinal. Tá? Menos de 1%, aliás, menos de 1% de quem tem, dos quase 200 mil pessoas no mundo que tem o título, menos de 1% vem da América Latina. Então, imagina aí, do Brasil vem menos do que 1%. Então, nós temos aí em volta um pouco menos de 2 mil brasileiros com o Charter, né, com o título. E aí, então, a proposta que surgiu é eu querer aumentar esse número de brasileiros e profissionais do Brasil com o título CFA, e aí lançamos esse curso preparatório para ajudar os candidatos a passarem, e estamos tendo muito sucesso, a gente está aprovando aí em todos os exames, inclusive durante a nossa live, o CFA Instituto vai mandar o e-mail para os candidatos que fizeram o exame em novembro de 2024, o resultado sai hoje, tá? Então está todo mundo aí no aguardo, nós vamos aí ver aí, tomara que tenhamos aprovado bastante aí participantes dos cursos nisso. E é isso que eu me dedico, a minha área é finanças, eu tenho mestrado, tenho um MBA, na verdade, 2 MBAs, um na Universidade Estadual da Califórnia, o outro na McGill University, lá em Montreal, uma excelente universidade. E, enfim, a minha área agora sempre foi, inclusive, eu trabalhei pouquíssimo tempo como equity trader nos Estados Unidos, mas 20 anos aí que eu sou professor universitário e estudo o mercado, enfim. E aí nós temos aí canais, montei um canal no YouTube para dar aula, para explicar os pontos do CFA, que está indo muito bem, tem nossa página no Instagram, enfim, tá? A gente está aí crescendo e querendo aí passar essa mensagem para os brasileiros, pessoal do mercado financeiro, pessoal da sua geração, inclusive, que vai enfrentar um mercado financeiro mais dinâmico, um mercado financeiro diferente, um mercado financeiro eficiente, né? E com competitividade de profissionais do mundo inteiro, mas vocês principalmente, que estão aí entrando e vão aí liderar o mercado financeiro, tem que estar preparado para isso. Tá? Os seus colegas lá em Shanghai, lá em Mumbai, lá em New Delhi, já estão aí fazendo isso há muito tempo, né? O pessoal lá de Chicago, lá em Los Angeles. Então, é hora aí de nós também, brasileiros, acelerarmos esse processo de aumentar conhecimento e profissionalismo no mercado financeiro. É isso. Tá? E me diz uma coisa, professor, eu estava assistindo um CFA, né, um outro CFA aí aqui no Brasil, né? E eles citaram lá na live, né, que o título de CFA é praticamente um PhD, né? O pessoal coloca mais... É um título financeiro que o pessoal coloca até antes do PhD, né? O pessoal lá fora olha o PhD como uma segunda certificação e CFA antes, né? Olha, eu realmente não saberia te dizer exatamente se é isso, eu ainda não ouvi falar exatamente isso, que o CFA antes do PhD, etc. Mas uma coisa que você está absolutamente correto é a expressividade do título CFA. Eu não compararia a um PhD.
Porque o PhD exige um processo diferente. O PhD é pesquisa. Então, o indivíduo que tem um doutorado é um indivíduo que pesquisou algo, descobriu algo, apresentou algo, fez sentido, foi aprovado. É mais ou menos nessa linha. Agora, eu comparo, inclusive, já tenho algo escrito aí a respeito, e o título CFA é um título como se fosse um MBA, né, de universidade de primeira linha dos Estados Unidos, tá? Que a gente chama de First Tier, T-I-E-R, Tier, School. Por exemplo, imagina um Ivy League, um Stanford, um Yale, um Princeton, uma universidade, né? Universidade de Chicago, né? Universidade da Pensilvânia, pensa nelas, e aí um MBA em finanças feito nessas universidades, com esse prestígio, é equivalente a ter o título CFA. É mais ou menos assim que a gente compara, tá? O que é algo aí de excelente, assim, dá um realce no currículo tremendo, né? Porque você está fazendo um MBA numa universidade, entre aspas, equivalente ao MBA numa universidade americana de primeiro escalão, pagando uma fração do preço, né? Só para os ouvintes terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas vai lhe custar aí mais ou menos de 200 a 300 mil dólares completos aí, um curso de MBA nessas universidades. Enquanto que o CFA, ele é muito menos do que isso, é $1.000 de inscrição para cada um dos exames, mais ou menos, dá $3.000, tá? E pronto, entendeu? Passou nos 3 exames, você tendo experiência profissional de 4 anos, depois de passar nos 3 exames, né, você pode usar o título CFA. Né? Isso vai dar um realce tremendo aí, fora o que você vai aprender no meio do caminho, porque não é uma certificação onde você decora e passa no exame. Né? Esse aqui é o challenge desse título. É que o processo exige que o candidato aprenda. Não, é quase impossível alguém chegar lá nos exames e passar decorando e questões. Né? Por isso que o ChatGPT, por exemplo, ainda até hoje não passou nos exames do CFA, não foi aprovado ainda, porque realmente é feito de uma maneira que exige o conhecimento. Perfeito. Que já fizeram o teste também com o Enem, né? Com o Enem e o ChatGPT, e o ChatGPT ele passa no Enem. Ele passou no Enem, porque eu achei o Enem, por exemplo, um comentário assim, quem faz o exame do CFA, vamos supor que você seja fluente em inglês e português, nas 2 línguas, fluente ao máximo. Você vai achar a prova do Enem muito mais difícil de ler, entender, você vai ler a questão, depois você vai ler de novo, aí você vai grifar, pelo que eu vi. Eu nunca fiz Enem, mas eu já vi o exame. E no CFA, o exame do CFA, as questões são de uma linha. É uma linha. O que é isso? Né? Qual está errada? Qual está certa? Calcule isso. Né? Então, eu acredito que, em termos de exame, tá? O preparo para o exame do CFA, ele é menos intenso, bem menos intenso do que o preparo para um Enem. Na minha época tinha FUVEST, não sei se tem no Brasil FUVEST. Tem sim. Então, que eu fiz, na minha época não tinha Enem, eu fiz a FUVEST na época. E, enfim, eu acho que isso aí, o vestibular do ITA, eu sempre falo, pessoal, o vestibular do ITA é muito mais difícil, mas muito mais difícil que os 3 exames do CFA. Então, você pode ter certeza, tá? Olha os engenheiros de aeronáutica aí. Na verdade, e o pessoal que tem o background na engenharia, as duas, digamos assim, carreiras, né, de profissionais que levam uma certa vantagem, entre aspas, né, no exame, são os engenheiros, que têm a facilidade matemática e numérica, e os contadores, que têm o conhecimento contábil, né, análise financeira, etc., também levam uma certa vantagem. Mas é um exame que um enfermeiro, no dia que acordar amanhã e quiser entrar no mercado financeiro, pode se preparar e fazer. Tá? Não tem aí uma limitação, não é só profissionais que têm um diploma de contabilidade, economia, etc. Você precisa de 2 anos de ensino superior, reconhecido aqui pelo MEC, para poder começar o processo. Ou seja, ele pode ser aquele universitário que está graduando. Exatamente. Segundo ano para o 3º ou no 4º, ele já pode ali estar fazendo a sua certificação. Exatamente. É isso que a gente quer também. Então, o pessoal que está assistindo, né, que tá aqui, se tiver contato com universidades, eu vou até as universidades, isso aí, sem custo algum para a universidade e para os estudantes, para realmente
falar sobre a importância já de dentro da universidade, já antes de se formar, quem quiser entrar no mercado financeiro já começar a se preparar. É isso que nós vemos na China hoje, tá? Na China hoje, dentro da própria universidade, já tem cursos eletivos que o pessoal de administração e finanças vão fazer para se preparar para o exame dentro da própria universidade. Nós poderíamos aí, a gente tem uma vontade de ter um preparatório reconhecido pelo MEC para que por exemplo, um curso, um MBA, por exemplo, que eu já tenho aqui delineado, focado só no material do CFA, dos 3 exames, e incluir nesse MBA. Então, o candidato ali, o indivíduo já está se preparando, vai receber um título reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação, e, ao mesmo tempo, se preparando para os exames do CFA. Então, a probabilidade, o que nós envisionamos é que o indivíduo se forme e já tenha pelo menos o Level 1 ou o Level 2 já feitos, né? São 3 exames, já antes de entrar no mercado. Tá? Então, a gente vai ver isso, porque nós estamos vendo isso em outros países, e é muito claro para mim que isso vai acontecer no Brasil também, porque, veja bem, Igor, a sua geração aí é uma geração mais preparada do que a minha, tá? Do que a que está entre eu e você, que é a Millennium, a geração Millennium, que pegou aí no meio, o pessoal que nasceu depois de 85 para cá. Esse pessoal aí que já estão no mercado hoje, já estão aí na carreira, eu tenho, assim, quase uma convicção que eles serão atropelados pela geração Z, que veio aí, que nasceu no ano 2000. Tenho quase certeza, uma geração que está vindo aí como se fosse um trator em relação aí aos que estão, por causa do conhecimento de internet, de aplicativos, da facilidade, da confortabilidade que essa geração Z tem com isso, e as anteriores não. Né? Então, as anteriores exibem bastante vieses de eficiência, etc., que a geração aí mais nova não. O pessoal até discorda comigo, mas professor, essa geração aí é preguiçosa, entre aspas, né? Eu não considero preguiçosa, mas eu já acho que não é. Eles não é uma geração preguiçosa, é uma geração que, quando encontra algo que faz com afinco tremendo, mas tremendo mesmo. A ideia de que passa-se que é uma geração preguiçosa é porque é uma geração que não faz o que não quer fazer. Talvez aí alguém aí possa até dizer, mas então, professor, se a pessoa não é capaz de fazer o que não quer fazer, talvez aí, né, a eficiência sofra, porque às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Eu concordo com esse argumento, mas eu ainda acho que o indivíduo que faz o que gosta, faz com mais eficiência, com muita eficiência. Então, eu acredito que aí é isso que vai acontecer. A paixão é aquele motor de movimento, né? Exatamente, é uma coisa assim que te impulsiona, né? Que te leva a fazer, o tempo não para, você nem vê o tempo passar, enfim, né? Eu acho aí que é assim que tem que ser as coisas, né? Você sabe que eu não sei se o pessoal sabe, né, muito sobre a história americana, mas os Estados Unidos da América, ele foi fundado, né, entre aspas, né, criado por um grupo de americanos nascidos na colônias que queriam independência, enfim. E um deles, né, que é o John Adams, que foi o segundo presidente americano, ele falou uma frase que eu nunca esqueço, né? Li, né? Obviamente, não escutei ele falar, mas ele falou assim, né? Ele foi conversar com o embaixador da França, que na época ajudou os Estados Unidos na independência, né? Foi até a França, até Paris, e conversando lá na corte francesa, perguntaram, mas por que o senhor está se metendo com política, né? O senhor nessa idade, né? Por que o senhor é político? Aí ele falou, olha, eu sou político para que os meus filhos possam ser médicos e advogados e para que os filhos deles possam ser atores, poetas, escritores. Eu achei uma frase muito interessante, e eu vejo isso na geração Z, de 2000 para cá. É uma geração que já pegou um país muito melhor, no Brasil, eu digo, né? E no mundo, mas digamos, falando de Brasil, um Brasil muito melhor, um Brasil que está bem eficiente, um Brasil que está com uma economia melhor, tem a possibilidade de quase qualquer brasileiro ter acesso à internet hoje é grande, enfim, é uma geração que já está mais preparada. Então, a gente vê isso, né, que a gente viu aquela coisa da ditadura, aquele pedaço todo, depois a gente vê esse período aí de 94, quando a inflação caiu e o Brasil começou a entrar no eixo, começou a crescer, começou a ter expressão no mundo, né, e agora a gente vê essa geração aí, que está, na minha opinião, pegando um país muito melhor, um país que está caminhando
da maneira correta, na minha opinião. A volatilidade ali está muito menor, né? Então, o preditivo, a análise preditiva financeira fica muito mais fácil, né? Mas a gente falando também de pessoas interessadas, assim, a sua geração, né? Eu acredito que você seja aí da geração Z, pelo menos me parece, mas supondo, eu sou, né, de 88. Ah, uau, então você já é da Millennium, tá? Tá, parece bem bacana. Então, bastante bem novo você, eu desculpa, assim, não quis aí te chamar de, né, inexperiente, mas enfim, tá? É a aparência que me falou. Não, mas a genética é boa, viu? Parece mesmo. Você está em Piracicaba, né? Ou não? Sorocaba? Em Piracicaba. Deve ser aí. O interior de São Paulo, eu conheço bastante, é uma das áreas aí, uma das melhores áreas do Brasil para se viver. Tem uma qualidade de vida, sem exceção ali. Você vai de Campinas até Presidente Prudente ali, qualquer cidade que você pare tem uma qualidade de vida fantástica. Eu acho muito bacana o interior de São Paulo. Enfim, o que eu vejo na geração mais nova, nessa geração que nasceu no ano 2000 para cá, que está entrando, pra você ver, quem nasceu no ano 2000 já está com 25 esse ano, 25 anos, é uma idade aí já que terminou a universidade, o indivíduo já está no mercado, está entrando no mercado financeiro. Então você vai ver isso aí vai crescer com uma exponencialidade muito maior, tá? E você vê, por exemplo, brasileiros hoje, o Brasil está perdendo expressões no futebol, por exemplo, e ganhando expressões em jogadores de videogame. Aí fala assim, mas professor, está comparando futebol com videogame? Mas se você entender meu racional, você vê assim, uma coisa mais mecânica versus uma coisa mais intelectualizada, né? Então, talvez aí o Brasil não tenha mais aquela expressão no futebol, por causa das gerações mais novas, estão se dedicando a outras coisas, estão tendo outras paixões, né? Que estão desviando um pouco do que a gente achava que é o que o brasileiro tinha que gostar. Por exemplo, futebol é um exemplo, tá? Eu estou vendo isso. Não sei, pode ser um pouco cedo, mas a gente está vendo aí um declínio no nosso futebol, que antigamente era inconcebível, né? E hoje a gente já está mais tranquilo. Se o Brasil nem classificar para uma Copa do Mundo aí no futuro, que é possível, né? Da maneira que as coisas são feitas hoje, fica até fácil. Nós europeus que falam, falei, poxa, mas eu queria estar na América do Sul para poder classificar para a Copa do Mundo, né? Que classifica bastante times aí de uma região pequena. Enfim, mas eu acredito aí que o Brasil, é bem possível que o Brasil possa já não se classificar para uma Copa no futuro. Mas isso é um bom sinal. Significa aí que a juventude brasileira já está desviando um pouco disso e entrando em outras paixões, digamos assim. E o mundo, né? A Twitch TV, né? Para quem não conhece a Twitch TV, que é o stream ali de jogos, né? Uhum. O mundo ele está saindo de um mundo VUCA, né? Que o pessoal chama, né? E está indo para um mundo bunny, que realmente essa mudança de geração e de mundo está sendo muito agressiva e está cada vez mais aparente, né? E você vê, o Brasil não é exceção, né? O Brasil, aliás, o Brasil ele faz parte dos países, né, das culturas que se adaptam mais rápido às mudanças. Você vê o Brasil, né, nesses últimos 30 anos, olha as mudanças que ocorrem, né, que ocorreram. Tem países aqui vizinhos nossos, na América Latina, que ainda continuam com expressões culturais e regionalidades, né? Desculpa se eu falei errado, sim. Que ainda estão no passado, né? E o Brasil está bem mais, né, no geral, digamos assim, avança, né? Ele segue, né, as tendências. Isso é bom, senão você fica para trás, né? E o Brasil não pode ficar para trás, porque é a 8ª economia, já foi a 6ª economia do mundo, tem grandes chances aí de crescer muito mais. É um país, né, continental, um país rico, enfim, é um país que realmente tem que ditar tendências, ou pelo menos acompanhar tendências bem rápidas, senão fica para trás, né? E ficando para trás fica difícil. Né? E de fato, né, a gente não pode ficar para trás, né? Esses dias eu recebi o secretário da ISO, né, na China, de uma norma nossa de consultoria, que nasceu em Milão e chegou na China. E o chinês, que é o secretário da ISO,
me mandou uma outra normativa perguntando sobre marketing digital. Então, padrão internacional para marketing digital. E aí que a gente vê, né, que o pessoal fala da China, né? Esse é um produto chinês, né, de baixa qualidade. Eles estão tão agressivos e buscando se atualizar, se globalizar, que eles estão agressivos até na tradução das normas internacionais de padrões, né? Tanto de consultoria como de marketing digital. Então, esse mundo está cada vez mais agressivo em relação... eu acho que você tem até um vídeo no seu Instagram, né, que o mercado financeiro ele não aceita, né, pessoas medíocres, né? Então, cada vez mais agressivo e você precisa estudar para estar no guideline aqui em cima, né? Exatamente, porque o mercado financeiro é um dos mercados, né, uma das áreas de profissões, digamos assim, de carreiras, onde o investimento em inteligência artificial, em robôs, é um dos maiores dos segmentos. É maior do que no segmento de varejo. O varejo também está entrando bastante nessa época, nessa parte de inteligência artificial, de aplicativo, de chatbot, mas o mercado financeiro ele está aí há muito tempo. Tá? Agora que a gente começa a ver nos serviços hospitalares e médicos, né, de healthcare, um pouco mais de robôs entrando, aquela capacidade, a possibilidade de fazer consultas online, mas o mercado financeiro já está com essa robotização, essa inteligência artificial já há muito tempo. Então, aí vem o ponto que eu fiz realmente na live, que se você vai competir não só com não só com pessoas, mas com máquinas também, hoje, no mercado financeiro. Então, se você for, entre aspas, aí, medíocre, né, porque o medíocre ele tem é uma palavra que tem uma conotação negativa, né, mas a mediocridade quer dizer aí você não tem um diferencial, né? Você é médio, né? Você é average. Uma pessoa mediana. Mediana, average. E tudo bem, não tem problema, né, de você ser um average, mas acontece que o average, para competir, fica difícil. Então, realmente, é uma diferenciação no currículo, algo aí, você tem que ter um extra, né, para você tem que ser desejado. Eu falo isso numa das lives também, né? Por exemplo, professor, eu vou fazer um MBA na escola XYZ, né, 32. Aí eu falo assim, bom, mas tudo bem, né, parece um MBA bom, né, parece ali que tem no programa, mas é reconhecido pelo Ministério da Educação, né? Quem dá aula, né? Você passou por um escrutínio, né, passou por um processo de seleção para entrar nesse curso, ou você foi lá e fez a inscrição, pagou e foi aceito? Porque tudo isso que leva à diferenciação de um currículo. Aí você coloca lá, eu fiz um MBA, né, nessa escola, o outro indivíduo coloca, fiz um MBA num Ivy League americano. Quer dizer, quem que vai saltar mais aos olhos, né? Ou o indivíduo de seleção ali, né? Exato, o profissional tem o CFA e o outro tem um MBA, né? E olha, e vou até mais longe, fico até chateado de falar isso, mas não tem uma universidade brasileira, nem da América Latina, hoje, no topo 80 das universidades do mundo. Eu acho que a USP e a Universidade de Buenos Aires, que ficam ali, a Universidade Católica do Chile também, ficam trocando de locais, eles ficam na posição 80, 85. É inaceitável para o país como o Brasil não ter pelo menos uma universidade no top 30, pelo menos, do mundo, né? Você vê a Universidade da Malásia, sem querer, né, criar aí comparações, mas a gente está falando de Malásia e Brasil. A Universidade da Malásia está no topo 50. A USP, que é a melhor classificada do Brasil, não chega a 80. Não era para ser assim, né? Era para o Brasil já estar aí com as suas universidades, algumas delas já no topo, bem mais alto, né, numa classificação maior. Então, enfim, a gente tem muita coisa aí para pegar, né, para chegar próximo desses países, né, que nós queremos sentar à mesa, né? Nós temos um poder de fogo muito grande, né, um poder de barganha muito grande. Eu sempre falo, até agora eu comecei a falar,
depois do caso do Carrefour, o Brasil fez o Carrefour pedir desculpas, né? O CEO do Carrefour teve que imediatamente pedir desculpas aí porque falou uma bobagem. Agora, se ele tivesse falado algo sobre um país menor que o Brasil, talvez não desse nada. Mas ele, quando ele, né, o Brasil, então, realmente mostrou aí que tem... E mais fraco no agronegócio, né? Claro. Então, a gente tem um poder de fogo aí grande, tá? É que nós estamos aí com um governo, né, atual que não foca muito nessa parte, ele está mais na parte social, né? Agora, se entrasse um governo que tivesse um pouco mais, né, a visão da China, por exemplo, né? Ah, mas a China é comunista, professor. Como é que você vive num país comunista onde gira-se, né, trilhões de dólares, tem milionários, tem bilionários? Que socialismo é esse? Enfim, mas o país que consegue enxergar, né, o potencial da inteligência artificial, do crescimento nessa área e que vai investir nisso, é o país que vai avançar, né? Você veja a Índia, por exemplo, hoje, é um país aí que tem, né, tá dando medo, entre aspas, né, da Índia. A Índia é hoje o país com a maior força de trabalho jovem do mundo, disparado a maior força de trabalho, uma força de trabalho que está se intelectualizando bastante. O indiano da geração Z é, na média, né, um grande número deles, que a gente está falando de quase 2 bilhões de pessoas aí, muito preparados. É um país rico e é um país aí que está despontando. Você veja o CEO da Microsoft, né, você vê o CEO da Google, enfim, vários. Nos Estados Unidos eles estão entrando, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, enfim. A Índia hoje ela está com uma expressão muito grande, a China também, né? E o Brasil tem que chegar lá. A gente tem que ter brasileiros com wow factor, né? Como tem indianos e chineses aí no mundo. Sim, sim. E aí os CEOs indianos vão para os Estados Unidos para trabalhar nessas big techs, né? Porque o que acontece? E isso aí que o presidente americano agora está tentando bloquear um pouco, mas existe o visto, né, de trabalho americano por competência numa área, né? E os chineses e os indianos, com competência na área de tecnologia, tiveram quase que uma entrada livre nos Estados Unidos, né? E, obviamente, com competência, dedicação, trabalho, cultura, eles sobem, eles vão e conseguem ascender, né, no mercado, principalmente nessa área de tecnologia, que é uma área que eles estão bem. O Brasil ainda, nessa área, nós não estamos assim, né? Nós não temos uma expressão na área de... A gente tem profissionais, mas não é algo aí que a gente vê, né, à torta direito, né? Talvez isso, né, uma mudança nesse comportamento das gerações mais novas de brasileiros, né, focadas numa área mais com demanda no mundo, talvez faça o país aí ter uma expressão maior, tá? Mas a gente está carecendo muito de profissionais capacitados, não tenha dúvida. Haja visto o número de CFAs. A Índia hoje é o país aí que mais aprova candidato CFA no mundo. Depois vem a China, né? Depois vem os Estados Unidos, né? E o Brasil não, o Brasil está muito pequeno. Então, já começa por aí, você vê, né? É um título relativamente fácil para o brasileiro ter, tá? Não é fácil, mas é relativamente fácil, porque o custo é menor, não precisa sair do Brasil, dá para você estudar enquanto você está trabalhando, enfim, né? Ah, professor, mas é em inglês. Cara, mas já está na hora, né, senhoras e senhores, de que vocês entendam que o inglês é inevitável não sabê-lo, né? Então, aí, realmente, para crescer, acho que em qualquer talvez fique um pouco forte, mas aí na grande maioria das carreiras, sem inglês, fica para trás, né? Mas já tem esses mecanismos que a gente coloca aqui, e fala aqui, ele já traduz para outra pessoa, tranquilo, isso aí para conversação pode até ser, mas a sua capacidade de leitura, né, de interpretação, de entender mais a fundo, né? Essa daí você precisa ter, né, no seu cérebro, né? Não é uma máquina aí que vai fazer com que você aprenda essas coisas. E aprender línguas é uma coisa fascinante, tá? Quando eu saí do Brasil, eu falava inglês mais ou menos, tá? Só 30 anos atrás. Nesse processo, eu aprendi espanhol, francês, que falo fluente, né, português, então eu falo essas 4 línguas, aprendi um pouco de russo, que eu morei lá. Enfim, e quando eu fui aprender o russo, começou que eu já falava 3 línguas antes dessa,
já começou a fazer muito mais sentido, porque o seu cérebro começa a fazer associações de palavras na sua língua com uma outra língua, e vai é uma coisa incrível isso. Sim. E aí você acaba aprendendo com uma facilidade muito maior, né? Aquela resistência de aprender uma língua, ela desaparece. Aquela resistência inicial já foi quebrada, né? Quebra. O seu cérebro mesmo quebra isso. Ele vai, né, vai fazendo conexões. É coisa fabulosa o cérebro humano, né? Ele age de uma maneira que a gente até fala de peristáltica, né? Você nem sente, mas ele está ali trabalhando, né? Está ali se atualizando. Ó, a Cristiane Carvalho aqui fez uma pergunta. Como iniciar no mercado financeiro de um jeito simples, porém eficaz? Olha, de um jeito simples, seria trabalhar para uma empresa já que está no mercado, um entry level, né? Fazer aí um estágio, ou até pegar um trabalho inicial. Eu não sei até que ponto isso é fácil, tá? Mas essa seria uma maneira mais simples. E tem a maneira criativa, né? Que seria você, indivíduo, né? Um indivíduo se preparar, se capacitar e oferecer serviço solo, né? Eu já começo a ser, porque hoje em dia é bem possível que você consiga ser um conselheiro financeiro, né? Individual, né? Como temos aí. Comparem, por exemplo, a gente pensa em trabalho no mercado financeiro, vem o que na cabeça? Vem bancos, né? Vem corretoras, aquelas coisas grandes, aquela coisa toda. A gente esquece que o indivíduo sozinho pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente fala de empresas de advocacia, né? Escritórios de advocacia, a gente não pensa naquelas coisas gigantes, né? Aqueles escritórios gigantes, a gente pensa no advogado, o indivíduo que, né? O dentista, né? O indivíduo ali, um dentista. Então, eu acredito aí que seria uma maneira eficaz e possível no mercado financeiro, seria essa, do indivíduo individualmente chegar até os clientes, chegar ali, né, criar o seu próprio negócio. Eu acho isso muito possível. E ainda vou um pouco mais longe. Com o advento aí da internet, isso que a gente está fazendo agora, né, essa entrevista, você está aí em Sorocaba, estou aqui em Fortaleza, enfim, você poderia estar em Sorocaba e o seu cliente está lá na China, lá em Hong Kong, ou lá nos Estados Unidos, e você trabalhando. Eu falo isso porque eu faço isso, né? Eu tenho clientes em porque uma das grandes vantagens de ensinar o currículo do CFA, que é um exame, que é um título global, é que você tem clientes no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, as escolas brasileiras de certificações, que vocês devem conhecer, várias, né? Que tem no Brasil, elas são domésticas, são escolas domésticas, são escolas que estão competindo no mercado brasileiro. E o mercado brasileiro, ele é muito interessante porque é um mercado que só o mercado doméstico faz com que várias empresas, várias pessoas sobrevivam muito bem, né? O mercado doméstico é um mercado aí gigante o nosso, né? O mercado doméstico indiano, o mercado doméstico... Né? Desculpa, não entendi. E é um mercado carente, né, de CFAs. Sim, carente de profissionais de expressão, tá? Então, aqui, só para você ter uma ideia, por exemplo, um dos maiores influenciadores de internet no Brasil, tá? Como é o nome do rapaz? Lá do Whindersson Nunes, um rapaz aí que faz comédia, etc., tá? Muito, muito inteligente, o rapaz, eu cheguei a ver alguns vídeos dele. Você vê que tem um diferencial no cérebro da pessoa, assim, que é uma capacidade. Mas professor, ele fica fazendo piadinha, etc. Não subestime a inteligência de alguém que faz piada, porque tem que ter um cérebro muito, muito aguçado para você fazer as outras pessoas rirem de uma maneira inteligente, perspicaz, etc. Mas, enfim, eu estou falando do rapaz porque o número de visualizações dos vídeos que tem, de seguidores, de expressão, etc., etc., é gigante, é top 10 do mundo. E o influenciador não fala inglês, não faz vídeo em inglês, não tem nada, só tem a audiência doméstica. Então, vocês têm que entender que o doméstico, né, brasileiro faz com que muitas empresas cresçam. Mas até um ponto, né? Então, a nossa proposta não é doméstico, a nossa proposta, o foco é no mercado doméstico, capacitar mais brasileiros a terem a certificação, o título CFA, mas a nossa abrangência é mundial, né? A gente pode dar aula, preparar, oferecer esse serviço para qualquer cidadão do mundo. E é isso aí, terminando a resposta da Cris, como, né, seria a maneira mais eficaz, eu acho que tem muita possibilidade
de entrar na parte individual, né, sola, sem entrar aí, sem fazer entrevista, começar de estágio, daí subindo devagarinho, não, né, vá solo. Só para terminar, já pensaram, né, o pessoal que está escutando a live, já pensaram quantos clientes em potencial existem nos Estados Unidos hoje que vocês poderiam estar trabalhando para, né, oferecendo seu serviço? Tem muito brasileiro lá ganhando em dólares e não sabe investir, não sabe onde colocar o dinheiro, manda para o Brasil, nem sabe se a empresa que está enviando dinheiro é a mais eficiente. Se existe um método, né, dele fazer aquele dinheiro crescer mais e depois mandar, e o imposto, eles precisam de aconselhamento financeiro. E não tem. Então, até que muita gente vem pedir para que eu faça isso, não é a minha área hoje, a minha área é o preparo para os exames, mas tem muita demanda. Então, fica aí a dica, pessoal que está assistindo, quiserem também expandir aí a sua área de atuação, tem muito brasileiro fora do Brasil precisando aí de serviços financeiros. Sim. Em alguns pontos aqui, a nossa asset, ela pode apoiar vocês aí dentro e fora do país. Maravilha. E a minha carreira foi essa também, viu, Henrique? Eu comecei num banco, né? Eu não queria trabalhar no banco em varejo, né? Eu sempre queria trabalhar no atacado, né? E aí eu fiz essa virada de chave e montei a minha asset. Maravilha. Tá vendo? Esse tipo de empreendedorismo é importante. Nós temos, e no Brasil não falta pessoas que têm essa vontade, né? O país talvez não ajude muito nessa iniciativa, né, inteiro, comparado com outros países, né? Por exemplo, Israel, por exemplo, tem incubadoras já dentro das próprias universidades para pegar os melhores cérebros capazes aí de criar .com, coisas, né, empresas na internet, já separam esses cérebros e o governo ali já faz um mecanismo para que aquilo ali desponte, né, que aquilo ali cresça, e está dando muito certo, tá? As startups criadas em Israel hoje, tem várias no mundo aí que estão indo muito bem. Então, eu acho que a China faz esse tipo de trabalho também. Então, o Brasil precisava fazer um pouco disso também, tá? Vocês já pensaram, pessoal que está escutando, você também, inclusive, Igor, já pensaram, né? Vai numa comunidade no Brasil, assim, bem violenta ali, que não é uma invasão, algo assim, uma coisa assim, bem assim, que você realmente, triste de imaginar o cenário. Agora, imagine quantos minigênios podem ter nascendo ali, né, que a gente não está aproveitando, pessoas com aquele cérebro assim, né, que já nasce, um indivíduo que já começa a tocar piano a 1 ano de idade, que a gente vê de vez em quando, né, de vez em quando aparece assim, né. Pô, o Brasil com 230 milhões de pessoas que seja, tá, pô, a gente deve ter vários desses por aí, né, que depois de 5, 10 anos a gente perde, né, porque a pessoa não come direito, não educa direito, entra é criada de uma outra cabeça, etc. De repente a gente perde essa potencialidade. Tá? Então, outros países tem programas para ir atrás desses cérebros. Né? Eu acho que o Brasil devia fazer isso também. E se eu tivesse assim, numa posição confortável muito grande, assim, naquela de querer fazer, né, generosidades, eu iria criar uma fundação, algo nesse sentido, aí para ir atrás desses cérebros aqui no Brasil, né, de qualquer lugar que seja. Né? Imagina, você vai lá em Macapá, você deve encontrar 1, 2, 3 ou vários, né? Só que com aquela condição de vida, tem que trazer o indivíduo para um local onde ali ele vai aprender, ele vai poder, né, potencializar o seu conhecimento e depois devolver aí para o país de uma maneira aí que todos nós queremos. Eu acho que isso é muito possível, nós estamos perdendo muitas chances aí de encontrar profissionais bem capacitados. Né? Acho que deu uma travadinha aqui, Igor, mas não sei se é só você ou se é no meu caso, mas eu vou continuar falando então, para o pessoal que talvez esteja nos assistindo, tá? Não sei aí se tá, mas enfim. Mas essa é a ideia, pessoal, tá? Essa é o que vocês devem realmente focar,
diferenciação, manter aí uma Maravilha, já voltamos ao vivo. Infelizmente tivemos um corte, caímos. Quem estava no outro link pode vir para esse, né? Já estamos ao vivo novamente. Então, como a gente estava conversando, né, professor, do preparo das pessoas, né, de realmente se preparar para os exames do CFA, né? Ou em geral, né? Eu acho que a gente pode entender isso como esse preparo eu até gosto de falar a palavra diferenciação, tá? O diferenciar-se. É essa a chave aí do sucesso, na minha opinião, né? É uma diferença. Você tem que ter um extra, porque senão você vira, como a gente fala, medíocre, médio, mediano, né? Não tem muito a oferecer. Aí como é que você vai crescer? Aí você vai precisar de sorte, né? Geralmente aí e muita sorte, tá? Todo mundo vai passar por um momento de sorte aí na carreira profissional, né? Às vezes a pessoa não sabe que é o momento de sorte, mas a probabilidade é que exista durante aí seus 40 anos, né, de vida profissional ou mais, que você passe por um momento aí de sorte. Enfim, voltando. Então, obviamente, o preparo, diferenciação, ter algo extra é chave aí de sucesso, na nossa opinião. Tá? E outra, né, Igor, todo ser humano, ou todo também é um exagero, mas a grande maioria do ser humano, e grande maioria, precisa de reconhecimento, né? Gosta de reconhecimento, se sente bem quando é reconhecido, né, ou reconhecida. Isso faz bem, isso é uma coisa da natureza do ser humano. Claro que tem indivíduos que passam por trauma, etc., que não, mas a maioria gosta. Então, qual é o ponto? O ponto é, quando você chegar lá na frente, 65 anos, né, você já está naquela fase de aposentadoria, etc., e olhar para trás, você vai querer, o que eu fiz? Né? O que eu tenho? Né? Quais são os meus accomplishments? Né? Porque pela aquela pirâmide de Maslow, né, para quem lembra, o topo da pirâmide é a realização, autorrealização, algo aí que você fez e se sente bem por ter feito, escreveu livro, entendeu? Teve reconhecimento, enfim, isso é importante. E para você chegar lá, nessa satisfação de auto-realization, realização profissional, pessoal, durante esse processo é fazer coisas, né? Então, por exemplo, ter o título CFA vai ser um excelente diferencial. Porque pelo trabalho que você vai passar para ter, né? Não é fácil, é difícil, é em inglês, tem uma série de obstáculos, entre aspas, mas também quando você chega lá na linha final, o sabor da vitória é grande, isso vai te fazer um bem muito grande interno, né? Uma satisfação pessoal. E a satisfação pessoal leva a um indivíduo mais produtivo, mais feliz, mais criativo, enfim, né? Então, é isso que é importante. Tá? Você tem que buscar diferenciação, se sentir bem, se sentir útil, se sentir desejado, se sentir querido, se sentir aí que você pode ser útil. Isso é muito importante. É o famoso, o que eu vou contar para os meus netos, né? Exatamente, mas falou tudo. O que eu vou contar para os meus netos, né? Ou como os meus netos e filhos ficariam orgulhosos de mim, né? O que eu fiz. E, claro, você tem que ter um diferencial, né? O indivíduo, por exemplo, pode ser analfabeto até o fim da vida. Pode ser um indivíduo que possa ter feito muitas coisas, né? Criado uma organização, uma fundação, enfim.
né? Nós temos vários exemplos de brasileiros, talvez não menos agora, mas antes, que assinavam com o polegar. E eram indivíduos aí que eram donos de empresas, donos de supermercados, criaram coisas, né? Você deixar um legado é muito importante, qualquer que seja. Uma pergunta aqui da Cris, Igor. Aqui ela está perguntando, professor, a sua colaboração sobre comunidades é sensacional. O Nordeste, né, ela já trabalhou lá também, no Nordeste, no Sudeste. E no Nordeste ela viu, né, que no Brasil tem cérebros fabulosos. Assim. Fabulosos, é verdade. É verdade. E é uma pena que nós estamos desperdiçando muitos deles, tá? E outra, e dependendo da região que você vá no Brasil, o Nordeste, por exemplo, o indivíduo exibe características de personalidade muito diferentes de outros estados que podem ser muito úteis, tá? Muito úteis. São indivíduos mais, na média, um pouco mais felizes, eles são mais corteses, Isso ajuda demais em trabalhos de serviço à clientela. Você veja, por exemplo, o estado do Ceará, onde eu estou, né? É o estado que mais tem, ou pelo menos parece que tem o maior número de humoristas, né, de stand-up famosos no Brasil, vem do estado do Ceará. Agora você começa a perguntar, mas por quê, né? É uma coisa de cultura, né? Uma coisa assim de leveza, é um indivíduo feliz, e aí ele começa a despontar nessa área de observar. Mas você veja a capacidade intelectual do indivíduo. Eu insisto, o pessoal que faz stand-up comedy não são palhaços, assim, entre aspas, né? Eles são pessoas aí de um grau intelectual altíssimo, para você chegar a fazer esse tipo de piada, colocações, etc., que é o estilo stand-up, tá? Enfim, e aqui no Nordeste a gente vê muitos cérebros assim, capacidades, né? Ele pega a coisa e já transforma numa piada. Isso é um exemplo de um cérebro que a gente precisa explorar mais, né? Que a gente pode, que tem muito, vai ser muito útil para o país, por exemplo. Então, eu concordo com o que a Cris Carvalho colocou aqui, realmente tem cérebros fabulosos no Brasil todo. Por exemplo, eu nunca fui para Macapá, no Amapá, nunca fui para esses pontos do Brasil, nunca fui lá no meio do Amazonas, lá, né, pegar um barco. Mas imagina o que a gente vai encontrar, né? E uma das coisas fabulosas do Brasil, que as pessoas não entendem, e não existe em nenhum outro país do mundo, talvez nos Estados Unidos, é que de ponta a ponta do Brasil, nós falamos a mesma língua. É uma coisa assim, o que o país fez na história de manter essa unidade, né, desse continente unido por língua, é fabuloso. Você vai na Índia, o pessoal que lá em Nova Delhi fala uma língua, o pessoal lá de Calcuta fala outra. Lá o pessoal lá do sul da Índia fala outra língua. Na China, a mesma coisa, tem vários idiomas. Né? Aqui é tudo unido e uma cultura muito parecida, tá? Por diferenças regionais, mas se você for pegar no eixo mesmo, é uma cultura muito parecida. Né, em termos de gostos, de vontades, etc. Isso é muito... O Brasil precisa entender que isso aí que nós temos é um diferencial muito grande. Poucos países têm e a gente não está capitalizando nisso. O Canadá, que você fez um MBA, né? Acho que Toronto fala francês, né? E outra Montreal fala francês, é o Quebec, Montreal, né? Fala francês. É uma província francesa, né, que foi quando a Inglaterra entrou aqui na América e tomou e ficou ali. Então, eles sempre falam assim, né, foi o erro da Inglaterra, isso é o que eles falam lá, né, foi ter declarado um empate quando entrou no Canadá. Que se tivesse dominado, como dominou todas as outras, né, os outros países dos Estados Unidos, a Nova Zelândia, a Austrália, criou aquele ambiente bem anglófono, né, não teria essas tensões que o Canadá tem hoje. O Canadá tem tensões entre franceses e ingleses até hoje. Até hoje é nítida essa rivalidade. Tá? Mas é uma rivalidade muito positiva, é uma cultura muito desenvolvida e é um país que deu certo em termos de diferenças. Porque você, por exemplo, você vai em Toronto, deve-se falar ali em Toronto umas 50 línguas diferentes por dia. É um número, porque é um país que em Toronto, Montreal e Vancouver, que são as 3 maiores canadenses ali, tem línguas aí, tem cidadãos do que você imaginar tem, tá? De qualquer país do mundo. Então, isso aí poderia criar um problema, né?
mas parece que o Canadá está levando de uma maneira correta, porque o país que é um país rico, é um país aí que está indo muito bem, né? Tem um grau de intelectualidade muito alto, uma alfabetização altíssima, enfim, né? Tem mais canadenses com diploma universitário do que americanos, só para vocês terem uma ideia, tá? É um país muito organizado. Mas agora veja também, né? O Canadá é o segundo país do mundo em extensão territorial e ele tem a mesma sorte que o Brasil, que é um país com recursos naturais tremendos, né? Água, minério, etc. Então, é um país que é difícil você quebrar um país que tenha tantos recursos naturais. É quase impossível, né? Tem que ter muito problema, tem que ter ataque tem muita coisa, tem que ter para um país com tanto recurso natural não tenha sucesso. E o Brasil é um deles. O Brasil é um país que é um país com um grande número de recursos naturais. Se a gente organizar a casa, isso a gente vem falando há anos, obviamente, mas pensa, né? Tem até uma piadinha de um desenho americano que eu vi até hoje, é o seguinte, né? Primeiro ele fala assim, esse aqui era o Brasil, aí ele mostra o Brasil lá, com naves espaciais, com computador, aquela coisa toda assim. Aí ele coloca assim, esse é o Brasil antes de eles conhecerem o futebol. Aí ele coloca depois, esse é o Brasil depois que eles conheceram o futebol. Eu achei engraçada essa colocação, mas é mais ou menos assim essa geração, é por isso que eu estou falando. O fato do Brasil estar perdendo talentos no futebol é um ponto positivo, na minha opinião. Nós estamos vendo aí que as gerações mais novas, talvez, não sei, né, não fiz uma pesquisa nisso, mas indica que essa geração mais nova está mais intelectualizada e está procurando coisas mais diferentes e estão largando o futebol, não vão querer se preparar, né, fazer a vida toda, né, para fazer uma escolinha, aquela coisa toda que a gente via antigamente. Então, isso é positivo, na minha opinião. Sim. E tanto que o Fausto, né, que faz o Benzinho, né, da Faria Lima, né? Isso, eu lembro. A história dele, ele conta, né, que ele queria ser jogador de futebol, só que agora ele fala 4 ou 5 línguas, porque trabalhou num navio, né? Isso eu não sabia, mas isso faz sentido, tá? Você aprende coisas que te dão gosto de fazer, e você vai e faz, né? Então é isso que é importante, né? É isso que volta àquela frase do John Adams, né? Sou político para que o meu filho seja médico, para que o meu neto seja um poeta. Que aí sim, porque daí você já, na terceira geração do país que você criou, é para a pessoa fazer o que ela quiser. É para a pessoa ser feliz, né? Ter vontade de fazer as coisas que goste de fazer, né? Que saiba fazer. Enfim, tá? Eu acho que faz muito sentido essa frase, tá? E o Brasil, a gente está experimentando isso. A gente vê uma geração de brasileiros hoje diferente, tá? Diferente. Igor, acho que a Cris colocou outra colocação no vídeo. Ela colocou assim, ó, deixa eu exibir aqui para o pessoal, em Trancoso, né, que foi uma cidade que ela morou lá no Nordeste, tem um fluxo enorme de turista, né? Mas, infelizmente, os nativos não têm a noção do poder do valor da moeda. Trancoso é riquíssimo, tanto em biodiversidade como cultural, né? Isso acontece demais. Eu não conheço Trancoso, já ouvi falar, mas não conheço. Mas isso aí é fato, Igor, em várias localizações, em vários... E não é só no Brasil. Você vai, por exemplo, para Cancún, no México. Quem transformou Cancún no que não foi a iniciativa local, né? Foi iniciativa estrangeira, começou a colocar os resorts, hotéis, etc., começou a treinar a mão de obra local, mas quem é dono dos hotéis, os resorts, aquela coisa toda é estrangeiro, são, né, grandes. Você compara com Las Vegas, por exemplo. Las Vegas, nos Estados Unidos, que nasceu do meio do deserto na década de 50, que não era nada, e hoje é uma potência, é toda por iniciativa americana. Não tem iniciativa estrangeira ali, né? Então, já começa por aí também. Quando a iniciativa, né, quem faz acontecer, quem transforma, deveria ser local, né? Algo nosso, doméstico, não estrangeiro, né? A gente via no Brasil muita influência estrangeira em várias, agora que é menos, mas em várias. Eletricidade na década de 80 era provida por uma multinacional, entendeu? Ferrovias do século XIX no Brasil eram construídas por americanos, enfim, era uma influência tremenda estrangeira. Hoje não, hoje nós temos mais crescimento de empresas locais, etc. É isso que dá
uma expressividade ao país, né? É quando você olha para o mercado doméstico e vê a próprio país fazendo coisas que os outros não têm, enfim, né? Iniciativas, etc. Então, acho que é verdade isso. Tem uma palestra do CEO do BTG Pactual que ele fala, né? A gente demorou muito para ser o research, né? Da América Latina. Tipo, como assim um banco brasileiro não era um top 1 de pesquisa de mercado dentro da América Latina? Da América Latina. E eu falo a mesma coisa da universidade. Por que a Universidade de São Paulo, a Unicamp, as federais, elas não estão no top 50 do mundo? Né? Por quê? Né? Eu não sei, mas eu acho que até a Universidade de Johannesburg, na África do Sul, que é parte do BRICS, está na frente da USP. Tá? Aí não tenho certeza. Mas muitas universidades chinesas, russas, americanas, né? Canadenses, enfim, né? Como eu falei, até a Universidade da Malásia está acima da USP, né? E eu digo na Universidade da Malásia porque o país, a Malásia, comparado com o Brasil, não dá para, né? Economicamente aí não tem o mesmo poder de fogo, né? Não tem mesmo. Professor, estamos terminando aqui a nossa live, né? 1 horinha ali, né? A gente sabe que a nossa agenda é corrida. Entendo. Mas, olha, Igor, muito obrigado pelo convite, fico à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, tá? Você vê como eu sou marinheiro de primeira viagem. Por exemplo, um indivíduo que nasceu na geração Z já teria colocado aqui embaixo do meu nome o meu Instagram, né? Eu até esqueci de fazer isso. Porque você vê, isso aí já demonstra a diferença de gerações, né? Mas, enfim, quem quiser entrar em contato comigo, só fazer um search no meu nome. Eu tenho uma plataforma aí, henriquecesar.com, enfim, tá? E estou à disposição, esclareço qualquer dúvida, entre em contato comigo sem compromisso, tá? Porque a minha vontade realmente é contribuir aí, tá? Para que nós tenhamos mais profissionais do mercado financeiro aí com o wow factor, né? O pessoal até me escreveu aqui, professor, explica para eles o que é o wow factor. O wow de wow, né? É que alguém que está lendo o seu currículo, está vendo, fica impressionado ou impressionada com o que está vendo. É isso que você quer, né? Você não quer ostentar. Ostentar é feio, ostentar é cafona. Você quer que as pessoas te ostentem, né? Você está passando assim na rua, que vê aquela, olha quem está passando aí, né? Olha lá, é isso que é legal, né? Não é você pegar um gramofone e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, etc. Né? É diferente a sensação, né? Quando você tem reconhecimento, é muito bom. É isso que você tem que buscar. Reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua pessoa, enfim. Né? E você vai ser uma pessoa mais feliz se você tiver reconhecimento dos demais, sem dúvida. Né? Sim. Perfeito. Ó, o professor não pegou a rede social dele, mas está aqui, ó. Tá aqui embaixo no YouTube dele, ó. É verdade, eu acabei de ver, está aqui mesmo, tá? Obrigado. Obrigado aí pelo ter colocado. Mandem mensagem lá para ele, mandem mensagem nos vídeos deles ali que ele responde, tá? E te agradecer, professor, Obrigado. por essa aula, né? Por essa aula sobre CFA e como se diferenciar no mercado de capitais, né? Obrigado. Como que a gente pode abrir a nossa mente e ter o nosso wow factor, né? Wow factor, esse é o moto, né? Igor, só eu esqueci também, para quem tiver interesse e gostou, né, do tópico, da maneira que eu explico, toda quinta-feira, 18h30, no Instagram, eu faço minha live, né? Tópicos do dia, tópicos que os seguidores me mandam, querem conversar um pouco mais, enfim, tá? Sempre aí com esse intuito de contribuir aí com o wow factor no seu profissionalismo, na sua carreira, no seu currículo. Perfeito. E o nosso canal de comunicação é esse, né, professor? Levar conhecimento para o mercado claro. Realmente abrir as suas cabeças, né? Tanto o meu lado aqui, do lado privado, como a parte educacional sua aí, né? Eu acho que essa é a minha contribuição, tá? A minha contribuição não é... Eu não quero ser influencer, né? De como a gente vê por aí. Eu sou professor por natureza, né? Esse é o meu call, que o americano fala, né? What's your call in nature? My call in nature é ser professor. Tem gente que o call in nature é ser vendedor, o outro é ser intelectual. Enfim, eu sou professor, mas não sou professor de escrever livro. Tem dois tipos de professores, né? O professor pesquisador e o professor que ensina, tá?
Então, é isso que eu me sinto bem, numa sala de aula, explicando, ensinando, e todo esse conhecimento, essa bagagem que eu tive aí de 30 anos de mercado americano trabalhando, eu quero trazer aqui, de alguma forma, para a gente melhorar um pouco, né, de alguma maneira, aí, os nossos profissionais. Perfeito. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente até agora, né? E obrigado, viu, professor? Até mais, pessoal. Estou à disposição. Até mais. Tchau, tchau.